E aí, galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão? Então, segue a vinheta! Nós iremos falar hoje sobre a Guerra de Secessão nos Estados Unidos em pleno século XIX. Para que a gente comece a falar sobre a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, nós temos que lembrar algumas coisinhas. Primeiramente, qual? Com a independência dos Estados Unidos, a gente passa a ter uma mudança dentro das 13 colônias, que vai ser qual? Uma república. Ao mesmo tempo, temos um crescimento populacional. E esse crescimento populacional vai acabar acarretando uma grande transformação, que era qual? Nós não temos mais espaço suficiente para todo mundo ficar no litoral. Então, se faz necessário uma marcha para o oeste. E essa marcha para o oeste vai começar a desenvolver através de diversas políticas públicas. Em que aspecto? Precisamos ocupar o oeste. Mas espera aí, professor, o oeste já não tinha pessoas? Sim. O oeste já não tinha estrangeiros? Sim. Quem eram eles? Indígenas, alguns franceses, alguns espanhóis. No entanto, os Estados Unidos começam a fazer as suas caravanas, cujo objetivo deles era o quê? Nessa marcha para o oeste, diziam algumas pessoas que eles estavam caminhando segundo a vontade de Deus. E isso chamou-se de Destino Manifesto, onde eles estavam lá com o objetivo de levarem a palavra de Deus para os mais diferentes lugares. Claro que isso resultou em conflitos com grupos indígenas, em matança desses grupos indígenas, ao mesmo tempo levou eles para os mais diferentes lugares. Além disso, resultou também na compra de regiões do território francês, como a Louisiana, por exemplo, entre outras localidades, e conflitos com regiões na Espanha. Só que a oeste começou a ser ocupado, tanto na parte norte quanto na parte sul. E ainda continuamos tendo as mesmas características que a gente falou naquele outro vídeo, onde na região norte eu passo a ter um trabalho industrializado, assalariado, enquanto que na parte sul eu passo a ter um trabalho agrícola utilizando o sistema de plantation. No entanto, como nós estamos caminhando numa fase chamada de Revolução Industrial, algumas mudanças começam a se fazer necessárias a partir dali. E essas mudanças, para se fazerem necessárias, acabam acarretando que a galera do norte quer acabar com a escravidão, para que aquelas pessoas que eram escravas passem a receber um salário e comprarem os seus produtos industrializados. Ao mesmo tempo, isso gera um descontentamento na região do sul. Por quê? O sul precisava daquela mão de obra e ninguém ia indenizar os senhores pela perda das suas propriedades. O sul ainda tinha mais um agravante. O principal comprador das suas mercadorias agrícolas era a poderosa Inglaterra, e eles então tinham uma certa relação de dependência entre um e outro. O que aconteceu? Quando um nortista chamado Abraham Lincoln acabou sendo vitorioso na campanha eleitoral, começamos a ter uma transformação. Iniciamos a partir daí uma lei chamada de protecionista. Essa lei estabeleceu uma elevação dos valores dos produtos importados. Sendo assim, o pessoal do sul teria que pagar muito mais caro pelos produtos que eles compravam da região da Inglaterra. E isso levou-os a solicitarem para o pessoal do norte: por favor, mudem isso. Mas o norte não fez nada. Então, mediante isso, o pessoal do sul começou a olhar para eles e falou o seguinte: já que vocês não querem viver numa nação, então vamos criar duas nações. E essas duas nações começaram a ser chamadas de União na parte norte, e na parte sul são chamados de confederados. A galera do norte ainda vai ter o presidente como Abraham Lincoln. No entanto, o pessoal do sul terá um presidente chamado de Jefferson Davis. Começamos então, dentro dos Estados Unidos, uma guerra de secessão, ou uma guerra civil também. Milhões de pessoas morreram do ano de 1861 até 1863. Várias batalhas foram travadas, fazendas foram queimadas, vidas foram ceifadas. E como resultado final disso, o norte acabou saindo vitorioso em relação ao sul. Ao término da guerra,
Depois de algumas batalhas, como a famosa Batalha de Gettysburg, o que aconteceu com os Estados Unidos do Sul? Eles ficaram endividados, tiveram as suas colheitas e as suas lavouras prejudicadas e, consequentemente, passaram a passar por necessidades. Resultado, eles começaram a perceber que desde o ano de 1863, quando o presidente Lincoln criou a abolição da escravatura, isso foi um dos fatores que levaram eles à ruína. Logo, começaram a ser inseridos dentro do coração deles um sentimento segregacionista, ou seja, um grande preconceito racial. E esse preconceito racial se estendeu por décadas e mais décadas dentro da região sul. Foram criadas organizações como, por exemplo, a Ku Klux Klan. Foram criados grupos de preconceito racial, dificuldades, separação entre brancos e afrodescendentes na região sul, principalmente. A Constituição americana foi alterada, dizendo que, a partir daquele ano, 1863, a escravidão nos Estados Unidos deixava de existir. A Guerra Civil gerou um sentimento segregacionista na parte sul. No entanto, fez com que o Norte e o Sul, ou seja, os Estados Unidos em si, começassem a caminhar para a sua Revolução Industrial e começassem a caminhar a conquistar outros territórios além da América. Só que isso é uma outra história, a gente fala depois, ok? Galera, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, manda mensagenzinha ali embaixo. Qualquer questionamento, estamos aí. Dá o seu like no videozinho, se inscreva no canal e bons estudos!